Oi, gente, tudo bem? Tô aqui então para a gente iniciar nossa série de estudos nesse grupo que nós formamos e que tem o propósito então da gente estudar primeiramente o volume 1 da coleção Os Pilares da Dança do Ventre, que o tema é História e Folclore, e mais para o finalzinho então do livro eu trago algumas perspectivas acerca dos estudos fusionados da dança e também dos acessórios. Essa sou eu, para quem não me conhece, né? Sem produção, sem Photoshop, sem maquiagem. Eu tô aqui como vocês também no meu processo de quarentena. Então, a ideia é a gente ficar o mais natural possível, porque esse é o propósito do grupo. Não é a questão estética, né? Nem da produção do grupo, né? Do vídeo e nem da que vos fala aqui, no caso, eu nesse vídeo tô o mais natural possível. Para quem já me conhece sabe que eu tô acostumada a dar aula, tô acostumada a falar, mas essa experiência em vídeo não é muito familiar para mim. Eu já dei aula e dou aula online, né? Mas quando eu tenho que gravar um vídeo, assim, nem sempre ele fica tão natural. Embora eu tenha já há muitos anos uma coleção que está disponível, inclusive, no meu canal no YouTube, que vocês podem acessar, que é de 2003, que é a Dança do Ventre e os Elementos da Natureza, onde eu tive pioneirismo na época, né, de fazer o primeiro vídeo didático do sul do Brasil. Bom, vamos começar assim falando um pouquinho do que vai ser esse vídeo, né? Eu vou usar um aporte aqui do meu note, né, para que eu possa então seguir com essa primeira ideia, que é passar para vocês um pouco da trajetória da dança na humanidade pela perspectiva que eu trouxe nesse volume 1 da coleção Os Pilares da Profissionalização em Dança do Ventre. Quem não tem ainda o livro vai poder acompanhar por aqui e depois, se quiser complementar com a leitura, né? Quando a gente estiver tanto por e-book como também disponível em livro físico, que já está no mercado desde 2016, o volume 1, depois 2017 o volume 2, que é musicalidade, ritmo, musicalidade e expressão, e o volume 3, que é o mais recente, de 2018, completando assim então os 3 livros, que é Corporeidade Técnica e Carreira. Por que a gente nesse grupo vai começar pelos livros? Porque é justamente esse contato que eu quero ter com as minhas leitoras e também com as bailarinas que estudam o meu trabalho e que demonstraram ao longo de sugestões e de contatos pelas redes sociais o desejo de estudar os livros mais a fundo e de ter essa troca comigo. Quem já faz parte, né, dos meus cursos de formação profissional, que tem nos livros o aporte teórico, vai ser mais uma revisão e vão poder também contribuir com as suas pesquisas, as outras profissionais que têm outras abordagens do tema, que estão felizmente aqui nos prestigiando no grupo, e todas as bailarinas que eu não conheço também que estão aqui conosco, que vão poder trazer uma perspectiva do seu trabalho sobre esse assunto. Como eu falei lá nos áudios, longe de querer ser dona da verdade, o meu propósito aqui é estudar com vocês e poder passar a minha experiência tanto como professora, como pesquisadora e como escritora, né? Então, essa é a ideia desse primeiro vídeo. A gente vai estudar então um pouco da dança na humanidade. Como eu falei para vocês, eu tenho um material aqui de aporte, né, tanto do meu livro quanto de um PowerPoint que eu utilizo para dar minhas aulas na faculdade e também no curso de formação profissional, que seria muito difícil eu ficar aqui falando para vocês sem ter esse material que pudesse me ajudar para não me perder aqui na condução do tema. Bom, vamos lá. Por que eu coloquei no livro essa ideia de trazer um pouco da história da dança na humanidade e não só da dança oriental? A gente vai chegar lá. Muitas bailarinas, e eu acredito que a grande maioria,
de pessoas que já trabalham com a dança há mais tempo, não tiveram oportunidade de fazer uma faculdade de dança. E nem todas têm essa teoria, né, bem assim pesquisada e bem clara para poder passar para suas alunas e também para ter essa consciência de que a gente atua numa área extremamente importante e que sempre esteve presente na humanidade, porque desde que existe o homem, existe a dança. Inclusive, isso é uma frase, né, que não é minha, mas que, enfim, ela tá no meu livro, né, que vem de pesquisadoras e de outros autores que eu trago ali nas referências, que são pessoas que pesquisaram toda a trajetória da dança no desenvolvimento dos períodos da humanidade, desde a pré-história, passando pela antiguidade, depois pela Idade Média, Renascimento, Renascença e até chegar na dança contemporânea nos dias atuais. A gente sabe que o homem sempre teve na dança uma forma de manifestação, tanto da sua expressão espiritual, quanto de uma necessidade de trocar com o seu outro, né, com o seu companheiro de época, seja ele da mesma tribo ou os encontros sociais que essas tribos mantinham. E as danças, então, primitivas, elas estavam muito ligadas a essa necessidade de se comunicar, tanto culturalmente quanto religiosamente e espiritualmente falando. E o homem mais primitivo, antes mesmo dele desenvolver a palavra, ele já tinha na dança uma forma de comunicação não verbal. Ele observava assim a natureza, o fluxo das marés, quando caminhava na mata, o balançar das árvores, os ciclos da própria natureza e relacionava isso com a espiritualidade. E ao longo do seu processo, a manifestação corporal, que hoje a gente chama de dança, acontecia de uma forma não diretamente artística, né? Não tinha o propósito artístico como a dança depois na sua trajetória, na evolução, ela se tornou. Nesse primeiro momento, a dança tinha um propósito de linguagem e de manifestação espiritual. E cada dança, ela tinha um objetivo, né? Então, arqueólogos datam das primeiras escavações arqueológicas, mais ou menos de 14 mil antes de Cristo, já se via figuras paleolíticas com poses e manifestações atribuídas a algum tipo de processo ritualístico ligado à dança. Então, a dança tinha fins de celebrar a vida, de celebrar a fertilidade, de celebrar muitas vezes ritos funerários, colheita. E dentro dessa primeira ideia, né, de pesquisa de dança, existiam papéis diferentes, tanto para homens quanto para mulheres. Aos homens ficava mais o papel das danças relacionadas à caça, a pedir chuva, né? E as mulheres ficavam então mais com as danças ligadas à fertilidade e também à colheita. Os homens tinham uma dança ritualística primitiva mais vigorosa, né, com passos mais saltitantes e imitando muitas vezes movimentos de animais. E as mulheres tinham uma dança mais leve, mais com passos deslizantes, com movimentos circulares. E então já se atribui desde o início uma separação de papéis dentro do que se considerava uma sociedade, onde cada um dos gêneros tinha a sua função e o seu papel também dentro dessa ritualística da dança. Uma coisa bem importante, né, que eu vou destacar agora é a questão do Egito, do Antigo Egito, que ele é considerado o berço da dança no mundo antigo, porque a gente sabe que o Egito era uma civilização bem avançada e que nessa civilização eles já tinham danças bem estruturadas para diferentes papéis, né? Então, como um ato religioso, mas também como um ato recreativo. Os antigos egípcios, eles tinham as danças funerárias, as danças de colheita, as danças acrobáticas,
e sempre ligado à criação de rituais ligados aos diferentes divindades que eles cultuavam nesse período da antiguidade. Se atribui muito na história da dança do ventre a questão da dança da fertilidade, né? E a gente tem nesse período da antiguidade já esse movimento que demonstra um tipo de dança celebrada pelas sacerdotisas egípcias que tinha por finalidade reverenciar o ventre, né? Por isso a atribuição da dança do ventre a esse período, mas não é a dança do ventre que a gente conhece, vou chegar lá. Então, nesse período era atribuído às mulheres do Antigo Egito o papel de sacerdotisas para desenvolver toda uma ritualística que envolvia dança, mas não só dança, como toda uma cerimônia em virtude da fertilidade. Dentro desse estudo, né, eu vou pegar aqui o PowerPoint do meu livro também para me guiar, né, quando eu falo que nesse capítulo eu vou apresentar de forma sintética a evolução da dança através dos tempos, passando pela pré-história até a dança contemporânea. Eu trago nesse primeiro capítulo aqui um resumo de como a dança acontecia, então nesses períodos e obviamente aqui eu estou fazendo só um recorte, um resumo do que vocês podem complementar lendo no livro, né? Assim como eu mencionei o Egito, a dança acontecia de forma também primitiva e cerimonial em outros países como a Grécia, né? Onde é atribuído à Grécia a figura muito importante do professor e os filósofos que consideravam corpo são e mente sã, então eles tinham uma visão muito assim pautada, né, pelo equilíbrio entre corpo e mente. Eu vou fazer uma pausa aqui nesse momento para que eu possa daí seguir para um outro período.